Na cerimônia de posse do novo presidente do BNDES, Lula discursou e desfiou inverdades sobre os empréstimos concedidos pela instituição a países amigos do PT, além de atacar o presidente do Banco Central e estimular a divisão social atacando os brasileiros que não votaram nele. As declarações do presidente foram alvo de comentários nas redes sociais e os internautas questionaram por que as agências de checagem, que eram tão ativas durante o governo Bolsonaro, agora se calam perante mentiras. A economista Renata Barreto disse: Lula, Cuba e Venezuela não pagaram empréstimos porque Bolsonaro cortou relações com eles. Mentira, já tinha registro de inadimplência desde 2018. As agências de checagem, aparentemente, estão em sono profundo desde 1º de janeiro. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, disse: um verdadeiro absurdo a campanha que Lula tenta fazer contra o presidente do Banco Central. Cada vez que ele abre a boca, aumenta a expectativa dos juros futuros. Lula realmente está nesse seu 3º mandato muito pior que em todos os outros. Está muito mais para Dilma do que ele foi em seus mandatos. Ele está rancoroso, mais petista do que nunca, atuando para dividir ainda mais. Pacificação foi discurso de palanque que só otário acreditou. Como, aliás, só otário iria acreditar que o governo dele ia ser diferente dos governos petistas do passado. A mídia está começando a ficar perplexa, pois tende a apoiar para tentar impedir o ressurgimento natural do antipetismo verbalizado na eleição por Bolsonaro. A mídia está só esperando decretarem uma inelegibilidade qualquer em Bolsonaro para iniciarem a oposição ao governo do Lula. Além da velha retórica de que o mundo só começará a melhorar debaixo do seu governo, Lula agora tenta reiniciar a luta de classes, falando a bobagem que os fatos de 8 de janeiro eram os ricos inconformados com a sua eleição. Os ricos, os banqueiros, a mídia sustentada pelos anúncios dos ricos foram os seus grandes apoiadores. Alguns devem até estar bem arrependidos. Lula deveria entender que não ganhou a eleição com todos, mas que ao menos deveria tentar governar para todos. O deputado Ricardo Salles, ex-ministro de Bolsonaro, lembrou: a campanha eleitoral já acabou, desce do palanque. Discurso populista contra juros e Banco Central só serve para aumentar ainda mais a insegurança dos investidores diante da imprevisibilidade de um governo sem projeto e sem rumo. O deputado Major Vitor Hugo apontou: a autonomia do Banco Central foi uma conquista do Brasil ao longo do mandato de Jair Bolsonaro. Roberto Campos Neto, seu presidente, tem feito um grande trabalho e contribuído muito para a estabilidade da nossa economia. O deputado Carlos Jordi observou: Lula diz que o Brasil não recebeu pagamento de empréstimos do BNDES porque Bolsonaro rompeu relações com esses países. A internet prova que ele mente. Tomamos calote dos hermanos de Lula antes de Bolsonaro ser presidente. O deputado acrescentou: não vi até agora a agência Lupa e outras agências de checagem de fatos se pronunciarem sobre a fala mentirosa de Lula de que os países comandados por ditadores deram calote no Brasil nos empréstimos do BNDES pelo fato do presidente Bolsonaro ter cortado relações com eles. O advogado Adriano Soares da Costa disse: Lula mente, não há novidade nisso. Seria tratado como fake news fosse Bolsonaro presidente. Teríamos os fact-checking dizendo ser mentira. Porém, vemos a disfarçatez de Lula e o cinismo dos institutos de verificação. Isso demonstra que a proposta de uma legislação para regular os meios de comunicação social tem como objetivo apenas silenciar a direita, perseguir os conservadores, criminalizar as opiniões contrárias à agenda cultural e política, hoje incorporada pela Agenda 2030 da ONU. O deputado Mendonça Filho apontou:
O presidente Lula continua conspirando contra a estabilidade econômica. Não enxergar que o Banco Central independente é uma das bases para uma inflação sob controle é querer reviver o desastre econômico da gestão Dilma. Na real, quem vai pagar a conta dessa demagogia serão os mais pobres, com recessão, inflação e desemprego. O ex-deputado Paulo Eduardo Martins disse: Lula disse que Cuba e Venezuela deram um calote no BNDES por culpa de Bolsonaro. Cuba e Venezuela já estavam inadimplentes antes de Bolsonaro ser eleito presidente. Lula mente tanto que é necessário uma agência de checagem exclusiva para suas falas. É muito trabalho. Martins também publicou um print de uma notícia que relata que o BNDES suspendeu desembolsos em 9 programas de crédito rural e disse: o governo que fala em emprestar dinheiro para outros países é o mesmo que suspende crédito para brasileiros que produzem alimentos. No socialismo, a miséria não é acidente de percurso, é um método, e Lula e o PT não têm pudor em aplicá-lo. O pesquisador Augusto de Franco disse: coisa feia essa mentira de Lula de que Cuba e Venezuela não pagaram empréstimos do BNDES porque Bolsonaro cortou relações com esses países. Eles estavam inadimplentes em janeiro de 2018, quando Temer era o presidente. Ai, Lula, por que não te calhas? O cidadão Nelson Paf afirmou: dívida atrasada de Cuba e Venezuela é culpa do presidente Bolsonaro, assim declarou o Dilma. E a esquerda aplaudiu, a imprensa também, e o STF calado. O deputado Gilberto Silva ironizou: no governo Bolsonaro, tudo o que acontecia era culpa dele. Agora, no governo Lula, tudo o que acontece também é culpa de Bolsonaro. O deputado Luiz Lima afirmou: Lula dá tiro no pé com a briga com o chefe do Banco Central. Ele tenta criar um discurso para atribuir a Roberto Campos todos os seus fracassos na economia. Não tem sentido. O Banco Central independente é fundamental para afastar as tradicionais ingerências políticas do PT. O deputado disse também: o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social voltou a suspender as linhas de 9 programas de crédito rural por causa do elevado nível de comprometimento dos recursos disponíveis e ainda querem voltar a financiar países de esquerda. O senador Luiz Carlos Reis disse: o discurso de herança maldita apresentado por Lula está cada vez mais difícil de engolir. Dados do Fundo Monetário Internacional indicam que o Brasil cresceu em 2022 mais que a China. É a primeira vez em 42 anos que o país consegue essa proeza. Obrigado, Paulo Guedes. Não aguentamos mais essa conversa eleitoreira do atual mandatário. O Brasil precisa de resultado concreto e, até o momento, as decisões da gestão atual estão derretendo o trabalho realizado pelo Bolsonaro. Nenhuma surpresa, mas muito desgosto. O senador Magno Malta afirmou: o Lula acha que tem a habilidade de mudar a história. Todo mundo sabe que esses calotes bilionários no BNDES são culpa dele, não do Bolsonaro. O povo não quer voltar a ser financiador de ditaduras. O deputado Sanderson disse: no mundo disparatado de Lula da Silva, a culpa de Cuba, Venezuela, darem calote no BNDES é de Bolsonaro. Atuei na CPI do BNDES em 2019 e sei com detalhes o quanto foi esfolado nosso banco de fomento pelos deletérios de vermelho. Lula da Silva e sua velha falta de decência. O professor Alex Silva afirmou: a prisão não fez o Lula refletir sobre seus erros. Ele não fez uma autocrítica. Prova disso são as insanidades de suas falas que diariamente afetam nossa economia e a escolha dos seus ministros. Ele não quer reconstruir ou pacificar o Brasil. Ele só quer vingança. O senador Rogério Marinho disse: seu dinheiro corre perigo. Entre 2008 e 2014, o BNDES captou 440,8 bilhões de reais em recursos de trabalhadores via FGTS, Fundo de Amparo ao Trabalhador e outras fontes, e financiou projetos que não são necessariamente do interesse do trabalhador. Essa prática pode voltar.
O principal banco de fomento do país foi usado para financiar obras em Cuba e Venezuela. O risco de calote era garantido aqui no Brasil pelo Tesouro Nacional. Após o impeachment de Dilma e ao longo dos últimos anos, o BNDES foi despedalado. O dinheiro dos brasileiros, usado para a política dos campeões nacionais, começou a voltar para os cofres públicos. Isso tem ocorrido com governança, transparência e melhor gestão, pilares que o atual governo agora pretende destruir. As gestões técnicas dos últimos anos reduziram subsídios ao banco e buscaram propósito claro dos empréstimos. A captação com recursos privados chegou a 6,87% do PIB, valor que era inferior aos empréstimos do BNDES até 2015, como mostra o gráfico abaixo. O fortalecimento do BNDES foi consagrado pelo crescimento do Índice de Basileia, padrão global para medir a saúde financeira dessas instituições. O indicador passou de 0,40 no ano passado, com patrimônio de referência em quase 200 bilhões de reais, muito superior à época do PT. Há um ano, o banco registrou 34,1 bilhões de lucro líquido, maior valor de sua série histórica, e passou a ter a maior carteira de concessões de infraestrutura do mundo. Agora, tudo pode ir por água abaixo. A ameaça de retrocesso e novas roupagens da política de campeões nacionais. E isso já ficou provado que não deu certo. No Senado, o trabalho da oposição será de luta contra a volta desse passado tenebroso. Não podemos permitir o uso ideológico do BNDES pelo governo de ocasião, enquanto o Brasil anseia por investimentos de infraestrutura. Recebemos com apreensão a decisão do novo presidente do BNDES de rediscutir a TLP, medida que reduziu o crédito subsidiado e equilibrou as contas do país, trazendo crescimento econômico. Mexer no que está dando certo e voltarmos ao status anterior é garantia de insucesso. O empresário Fábio Weingarten observou: se as Forças Armadas não pertencem a um determinado governo e sim a um país, se o Banco Nacional, BNDES, não pertence a um determinado governo e sim a um país, Cuba e Venezuela deveriam ter pago o que devem ao Brasil, mais de 4,7 bilhões, independente de quem governava o Brasil. O presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, disse: para Lula, Venezuela e Cuba não pagaram seus empréstimos com o BNDES por culpa do Bolsonaro. Não foi porque as ditaduras socialistas corromperam o Estado e arruinaram a economia dos dois países. Foi por causa do Bolsonaro. Lula insiste em tentar fazer o brasileiro de trouxa. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 19 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida, sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org.